lá, vamos falar então sobre os sonhos. Para começar a falar sobre os sonhos, primeiro nós temos que compreender o que é o inconsciente. Para compreender o que é o inconsciente, vamos observar como ambos, Freud e Jung, entenderam ser o inconsciente. Ponto muito importante, muito interessante de entender é que ambos estavam fazendo as suas pesquisas, escrevendo os seus achados sobre o inconsciente praticamente ao mesmo tempo, ainda antes de se conhecerem. Foi inclusive o que levou ambos a se aproximarem. Então a gente começa a observar para Freud. Né? Freud entende que o inconsciente não é um lugar anatômico, mas um lugar psíquico, com conteúdos, mecanismos e uma energia específica. O inconsciente faz parte, inclusive, da primeira tópica do aparelho psíquico. O Freud acreditava que o inconsciente consistia em um depósito de conteúdos reprimidos. Então, a gente pode fazer uma analogia com uma caixa preta, um ambiente onde o conteúdo vai reprimido. Depois vem o Jung. O Jung, então, ele já coloca o inconsciente como sendo representado pelos sentimentos e ideias reprimidas, desenvolvidas durante a vida de um indivíduo. Ponto muito importante sobre a compreensão de Jung sobre o inconsciente é que ele diz ser autônomo e dinâmico, que é um dos pontos que gera todo um afastamento, uma diferença entre a psicologia analítica e a psicanálise. De acordo com Jung, o inconsciente é uma fonte de conteúdos que nunca se cala e ninguém pode calar. Então o inconsciente está sempre funcionando, está sempre agindo enquanto estamos funcionando, vamos dizer assim. E Jung ainda defende que a ideia de que é o inconsciente que cria o consciente. Então ele acha que as coisas partem deste formato. O inconsciente seria, para a psicologia analítica, a mãe da consciência. O inconsciente pessoal, ainda para Jung, então agora entramos na psicologia analítica, é formado pelas camadas mais superficiais do inconsciente, um sistema onde permanecem os conteúdos inconscientes derivados da vida do sujeito, geralmente não possui uma energia psíquica suficientemente forte para permanecer no campo da consciência, então fica lá embaixo. E quando ele atinge, quando esse conteúdo consegue força para subir, ele vem então, ele irrompe como sendo uma lembrança, um sonho. Ele chega à consciência normalmente através de memórias ou sonhos. O inconsciente pessoal, então, ele é formado pelas percepções e impressões subliminares com carga energética insuficiente para atingir a consciência, como eu expliquei agora. As ideias ainda são fracas e indiferenciadas. Temos aqui traços de acontecimentos ocorridos durante a vida e perdidos pela memória consciente, a história pessoal do sujeito. Temos recordações penosas de serem lembradas, temos um grupo de representações carregados de forte potencial afetivo, incompatíveis com a atitude consciente, que são os complexos, outro assunto maravilhoso de ser estudado. Chegamos às expressões do inconsciente. Primeiro, o inconsciente é atemporal. O inconsciente não trabalha com a ideia de espaço, então não tem tempo, não tem ambiente no inconsciente. Por isso que muitas vezes temos aqueles sonhos que as pessoas acham completamente malucas, porque eu estava fazendo tal coisa e daqui a pouco eu já estava em outro lugar. O inconsciente é atemporal, certo? O inconsciente vai se manifestar sempre com o objetivo de trazer equilíbrio ao ao psiquismo. Então, Freud também fala sobre isso, e o Jung fortalece. Então, o inconsciente ele busca essa expressão, pode ser o sonho, para gerar então esse equilíbrio. Existe a autorregulação psíquica, que se refere à tendência do inconsciente manifestar conteúdo não vivenciado na consciência, de forma que o sujeito viva inconscientemente o que está reprimido, equilibrando e regulando. Então, aquelas fantasias que não podem vir à tona, aquelas situações todas que estão reprimidas vão ser lidadas de maneira inconsciente, e o sonho é uma das formas. As formas de manifestação do inconsciente, então, o Jung falava bastante do trabalho com as mandalas, os sonhos, a catarse, todo o trabalho com os símbolos, inclusive o sonho se utiliza de símbolos, a mitologia, as artes e a sincronicidade são formas deste conteúdo estar, então, chegando à consciência. É interessante que em determinado momento ele vai colocar que o sonho é uma comunicação do inconsciente com o consciente. Os elementos, então, deste inconsciente
pode ser ativado, ele pode chegar a nós através das situações cotidianas mais diversas, através da memória, através do sonho, através do processo psicoterapêutico, correto? Através das expressões artísticas ou daqueles rituais que nós fazemos todos os dias. E se tratando do sonho, devemos entender, lembrar também que dormimos bastante. Considerando que passamos um significativo tempo de nosso dia dormindo, vai de 1/3 a 1/5, passamos boa parte de nossa vida em estado de inconsciência. Então estamos trabalhando com todos esses elementos que vimos até aqui. Todos os elementos que nós estávamos conversando estão em ação quando nós estamos dormindo. Ok? Sonhos são pontes importantes entre os processos conscientes e inconscientes. Então, falei anteriormente, o Jung chega em determinado momento a dizer que o sonho é uma maneira de comunicação do inconsciente para o consciente. Aqui estamos trazendo a analogia da ponte, algo que liga dois locais. Jung coloca ainda que os sonhos desempenham um importante papel complementar ou compensatório, aquela situação de estar equilibrando todo esse mundo interno. Os sonhos ajudam a equilibrar as influências variadas a que estamos expostos em nossa vida consciente, sendo que tais influências tendem a moldar o nosso pensamento de maneira frequentemente inadequada à nossa personalidade e individualidade. Aqui entra um outro ponto muito importante, que muitas vezes, para que a gente consiga estar compreendendo de forma completa todo esse trabalho que faz parte da compreensão dos sonhos, é importante estar fazendo todo um processo psicoterapêutico para conseguir assimilar todo o conteúdo dessa comunicação do inconsciente com a consciência. Função geral dos sonhos para Jung, tentar estabelecer a nossa balança psicológica pela produção de um material onírico que reconstitui um equilíbrio psíquico total. Então é compreender essa comunicação. Jung aborda os sonhos como uma realidade viva, que precisa ser experimentada e observada, com cuidados para serem compreendidos. Então nós precisamos descobrir a forma de traduzir esse conteúdo todo. Ele tenta descobrir o significado dos símbolos oníricos, prestando atenção à forma e ao conteúdo do sonho. E com relação à análise dos sonhos, Jung distanciou-se gradualmente, de maneira psicanalítica na livre associação. Então ele começa a observar o conteúdo, pergunta para o paciente o que ele está compreendendo sobre aquele conteúdo para conseguir então estar compreendendo de maneira completa o significado daqueles elementos para o sonhador. Ok? Pelo fato do sonho lidar com símbolos, o Jung achava que eles teriam mais de um significado, não podendo haver um sistema simples ou mecânico para a sua interpretação. Aqui, um detalhe importante de compreender é: o famoso livrinho de interpretação dos sonhos só serve para diversão, gente. Aquilo não funciona, correto? O Jung ele coloca que essa comunicação do inconsciente, ela vem fazendo uso de símbolos, mas esses símbolos estão sendo escolhidos pelo inconsciente do sonhador. A comunicação, a decodificação dessa comunicação precisa vir também desse sonhador. Então, se uma pessoa sonha, por exemplo, com um cachorro, não dá para ir lá no manual ver o que significa o símbolo do cachorro. Porque para uma pessoa o cachorro pode significar algo muito bom, para outra pessoa algo muito ruim. Entende? Então a gente sempre tem que observar o elemento para a pessoa que está sonhando. Muito cuidado com isso. Podemos compreender os símbolos, estudar todos esses símbolos, mas na hora de fazer todo esse processo de análise, de buscar compreender o que está acontecendo com esse mundo inconsciente, com esse simbolismo todo, a gente tem que esquecer e tentar descobrir o que significa aquilo para o sonhador. Me deixa algumas pérolas sobre os sonhos, e ele escreveu no seu livro Análise dos Sonhos que a análise de sonhos é o problema central do tratamento analítico, porque é o meio técnico mais importante para abrir um caminho para o inconsciente, a comunicação com o inconsciente. O objeto principal desse tratamento, como vocês sabem, é o de perceber a mensagem do inconsciente. Então precisamos compreender como que isto funciona e de que maneira isto chega até nós. Ponto muito importante de lembrar é: nem todas as pessoas lembram dos seus sonhos, e está tudo bem. Mais importante do que a compreensão cognitiva do sonho é o ato de experienciar o material onírico e levar a sério. Por mais maluco que seja o conteúdo que vem, ali tem algo importante para o sonhador.
Pensa comigo. O inconsciente precisa colocar muita energia no objeto. Fazer com que ele saia do inconsciente, chegue à consciência. Ok? Fazer com que o indivíduo lembre do sonho e fazer com que essa memória fique presente durante o dia. É muita energia desprendida, é muito esforço feito. Então, lembrou do sonho? Tem alguma coisa importante, procura descobrir o que é. Os sonhos não devem ser tratados como eventos isolados, mas como comunicação dos contínuos processos inconscientes. Por isso que ele coloca como sendo, né, algo tão importante para o processo psicoterapêutico. O sonho é uma ferramenta extremamente importante durante o processo psicoterapêutico, principalmente quando estamos falando de psicologia analítica. Temos ainda aqui uma colocação, né, que o Jung dizia que os sonhos na primeira metade da vida têm uma relação com a adaptação dinâmica à vida exterior, né, de ir encaixando as coisas que estão acontecendo durante a nossa vida com todo aquele material, né, que em determinados momentos vai ser reprimido, e que na segunda metade da vida vão estar então orientados para todo esse movimento da vida psíquica interior. Ele ainda dizia que na primeira metade da vida nós estamos buscando ser, ter, e na segunda metade da vida nos conhecer. Então existe toda essa reflexão que ele faz, e ele dizia que surgia então esses elementos também no mundo onírico, nos sonhos. E para finalizar, mais uma frasezinha dele, aonde ele coloca que quando alguém me conta um sonho e pede a minha opinião, digo a mim mesmo, antes de mais nada, não tenho a menor ideia de que este sonho quer significar. Após esta constatação, posso me entregar ao trabalho da análise propriamente dita do sonho. Ou seja, primeiro ele entende que não sei nada, por mais que tenha estudado muito sobre o assunto. Primeiro, não sei nada. Então agora vamos começar a descobrir? Ok, para fazer todo esse processo de investigação, eu preciso conversar com o sonhador e tentar descobrir dentro do mundo interior desta pessoa a mensagem deste sonho. Ok? Gostou desse conteúdo? Me segue aí para novos conteúdos. Um grande abraço e até mais.